Agora sim, estamos todos ligados pela TV Câmara, que já iniciou as transmissões, bem como as mídias sociais da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, para que a cidade possa acompanhar, bem como os funcionários da Prefeitura que trabalham lá na comunicação social. É um departamento da Prefeitura que fica no Palácio Rio Branco e que transmite as informações para o chefe do Poder Executivo, o nosso prefeito municipal. Então eu começo dizendo mais uma vez boa noite a todos, com esse pedido de desculpas pelo atraso. Nós tivemos um probleminha aqui de computador, mas nós estamos aqui prontos, com muito público na Câmara Municipal. Não é sempre que nós temos essa presença que temos aqui, e muita presença também pela internet, o que denota a importância do tema e o quanto as pessoas querem falar do tema, o quanto é necessário falar desse tema. Nós temos aqui representando a Secretaria de Meio Ambiente, o chefe da Divisão de Monitoramento e Controle Ambiental, Coronel Jerônimo, e também a Adriana, que é agente da Fiscalização Geral. Muito obrigado pela presença, da Fiscalização Ambiental, perdão, da Secretaria de Meio Ambiente também. Da Polícia Militar, da nossa PM, está aqui conosco o Capitão Freitas, que está aqui representando a nossa Polícia Militar. Nós, da Fiscalização Geral, eu vou falar mais para frente, mas a nossa Fiscalização Geral não enviou representantes, mesmo com as reiteradas, além do comunicado que todos receberam. Houve um telefonema meu para o Palácio, solicitando a presença, dada a importância da Fiscalização Geral. Não mandou representante e não justificou a ausência. A Transerp, que tem requerimento, ofícios relativos à Transerp também, o superintendente Marcelo Galli justificou e vai receber uma resposta que nos foi enviada, no nosso entendimento, inadequada, em 2020, e que precisa ser revista pela Transerp. Nós estamos aqui também com o Kleber, representando a nossa Guarda Civil Metropolitana. Nós enviaremos todo o material coletado aqui ao Ministério Público, que também foi convidado e não pôde enviar representantes, e também a Secretaria da Saúde, por conta da importância que o tema tem para a saúde da população. Nós recebemos aqui o engenheiro Sérgio Oliveira, especialista na área, que voluntariamente comparece a essa sessão, a essa audiência pública, voluntariamente, e a quem nós devemos um muito obrigado, porque estudou, entende do assunto, e comparece a essa audiência pública no intuito de nos ajudar a entender tanto a questão legal, que também está sendo observada pela nossa assessoria, pela transmissão, quanto pela a questão da saúde também. A nossa assessoria está acompanhando. Nós temos aqui, compõe a nossa assessoria um psicólogo social que está inclusive propondo, organizando agora uma comissão especial de estudos para avaliar a questão dos idosos, que nas nossas unidades de acolhimento existe um déficit de vagas, mas também existe reclamação da questão da perturbação do sossego. O Sérgio Gaetani está aqui também, que reside ao lado de uma unidade, de uma instituição de longa permanência de idosos que sofre também com a questão. Vocês presentes aqui, muitos reconheço, porque muitos vêm ao gabinete, escrevem, telefonam. Nós temos um drama na cidade de Ribeirão Preto, que eu percebo há anos, mas de quando eu me envolvi com as questões políticas, com a administração municipal, que vem lá de 2009, eu escuto a população reclamando. Quero agradecer também aqui a ACI. Nós não tivemos protocolo, tá, gente? Então, se eu esquecer de alguém, por favor, quando for fazer uso do microfone, se identifica ou passa para a nossa assessora Carla, que está assessorando essa sessão, e também a nossa chefe de gabinete, a Fernanda Zácaro, que também está aqui presencialmente para nos auxiliar. Qual é a nossa intenção?
Nós vamos ouvir o engenheiro Sérgio, que é especialista na área e presta serviços na cidade de Ribeirão Preto, na nossa região, para o assunto. Nós vamos abrir a nossa sessão ouvindo a apresentação do Sérgio, assistindo a apresentação do Sérgio, para que nós possamos ter uma noção dessa questão de legislação, né? Porque está aqui a PM, que recebe as ligações, está aqui a GCM, que recebe as ligações, a divisão ambiental, que recebe os telefonemas da população, está aqui, não está aqui, mas pode responder depois também, quem atende o 156, para nós termos uma ideia. Eu vou dar esse dado para vocês aqui, vou fazer um spoiler aqui. Nós tivemos em 2021, são documentos oficiais, 639 reclamações. 639. Isso quando a pessoa se dispõe a ligar. Imaginem quantas pessoas não tomam a iniciativa de ligar, né? Ribeirão Preto ainda não dispõe de um aplicativo no qual a pessoa possa gravar e encaminhar. Tem cidades no Brasil que já tem isso, tá, gente? Um aplicativo georreferenciado, se o problema é buraco, se o problema é iluminação, se o problema é mato alto, se o problema é ruído, é perturbação do sossego. Existe um aplicativo no celular, no smartphone, que a pessoa registra qual é o problema e o protocolo já está feito junto à administração. Nós aqui em Ribeirão Preto ainda estamos praticamente na idade média de precisar passar a mão no telefone e ligar. E a gente sabe o calvário que é, não pelo fato dos atendentes, mas pelo fato da sobrecarga de problemas, da quantidade de problemas. 639 registros de reclamação. E se alguém adivinhar quantas autuações nós tivemos, ganha um CD da Hebe Camargo. Eu procuro e eu levo. Acertou, então a senhora vai ganhar um CD da Hebe Camargo quando eu encontrar 0 autuações. E sabemos que se houvesse autuação de 10% disso, o dinheiro para comprar os decibelímetros que não tem na prefeitura sobraria. Mas vamos então ao início do nosso trabalho, ouvindo o engenheiro Sérgio. Eu agradeço mais uma vez a sua presença. O Sérgio vem estudando o assunto e fez uma apresentação para nós. Sérgio, boa noite mais uma vez, você está com a palavra. Posso soltar? Bom, que primeiro eu queria cumprimentar a todos. Eu estou aqui como alguém de mercado que trabalha com esse assunto, mas eu também estou aqui como um cidadão, tá? Eu, apesar de não me faltar o conhecimento para saber que uma determinada situação está fora das normas, eu também, assim como muitos aqui, eu tenho dificuldades em procurar um canal para que seja endereçado esse assunto. A minha apresentação vai ser bem rápida. Essa área é técnica, mas muita gente me liga e pergunta sobre se existe norma, se existe legislação e no que está baseado. Não é um problema exclusivo de Ribeirão. Eu tenho clientes em vários estados, capitais. O problema não é só aqui. Mas o que eu sinto é que o pessoal não tem a noção que isso é da área ambiental. É um problema ambiental que depois, como consequência, acaba sendo de saúde pública. Então vamos à apresentação. Eu fiz um resumo, começando com alguns termos que, se a gente quem nunca ouviu falar, não vai entender depois o final, que tem a ver com os limites e com a legislação. Então vamos ao primeiro slide. Bom, vamos lá então? Bom, primeira coisa, o mais básico. O que é som? Quando você gera uma vibração, você gera uma onda de pressão que se propaga. Então, você tem
as suas cordas vocais que vibram e te geram voz. Se você tem uma máquina, é uma vibração, ela faz uma onda de sobrepressão no ar que propaga em determinadas frequências. São muitas frequências, geralmente são poucos sons que são puros, tá? Então, é um evento mecânico, tá? Propagação de uma onda de pressão. O som é como se tivesse uma porção de ondas caminhando pelo ar. É uma coisa que tem frequência e que é função de um evento mecânico. Bom, esse tipo de evento, no caso a onda sonora, ela pode ter baixa frequência, que são os sons mais graves, e os de alta frequência são os sons mais agudos. A maioria dos ruídos é uma mistura desse tipo de variação. E o ser humano, ele é mais, vamos dizer assim, entre aspas, mais surdo para os ruídos de baixa frequência, os mais graves, e os mais de alta frequência, há um limite para que você ouça, tanto na baixa como na alta. Então, a frequência, ela determina também o nível de incômodo. É uma das coisas que diferencia um som ser mais perturbador de outro. Isso varia de pessoa para pessoa. Então, volta um. Então, o som tem várias frequências, né? Então, você tem de 20 Hz até 20 mil Hz. Algumas pessoas têm capacidade de ouvir até um pouquinho menos que 20 Hz ou um pouquinho mais que 20 kHz, mas isso aí engloba praticamente o que o ser humano é capaz de entender. Um som, então, ele tem várias frequências, é uma mistura de outros sons. Quando ele não é um som que tem muitas frequências, que ele concentra muito numa frequência só, ele chama tonal. Vou dar um exemplo aqui. O pernilongo é um ruído tonal. Apesar de ser uma intensidade pequena, ele te perturba, porque o barulho do pernilongo é numa frequência bem concentrada, então ele perturba. Então, alguns ruídos são tonais, a grande maioria é multitonal, é uma mistura de outros sons. E a legislação, inclusive, entende que esses ruídos que têm alta concentração numa frequência são mais perturbadores, então ela tem um limite mais baixo. Então, ali vocês têm no gráfico ali, aquela região verde clara é a da linguagem, são as frequências que estão envolvidas na fala, tá? Quando você tem um isolamento que é fraco naquela região ali, muitas vezes o ruído da sala fica retido e passa só a voz, tá? Então, alguns isolamentos isolam mais uma faixa de frequência, outras. Nessa faixa de música e linguagem é a faixa que a gente está lidando aqui, que nós vamos conversar, que é o que nos interessa do ponto de vista de enquadramento daquilo que realmente interessa para efeito de conforto acústico. Bom, uma das coisas que torna o ruído mais ou menos incômodo é um ruído constante, por exemplo, quando você tem uma máquina, quando você tem um ventilador, quando você tem um compressor, alguma coisa que tem uma variação muito pequena de intensidade ao longo do tempo. É o mais comum que nós temos. Eventualmente, um ruído pode ser constante e tonal, ou seja, ele é concentrado numa frequência, perturba, mas é constante ao longo do tempo. Já o ruído impulsivo por exemplo, bate-estaca, se você for numa quadra de basquete, se você for vizinho de uma quadra de squash, se você tiver do lado de uma escola de dança com um sapateado.
esse tipo de ruído ele é impulsivo, porque ele tem picos que não duram menos de 1 segundo e se repetem mais num intervalo maior que 1 segundo. Então, esse tipo de ruído, que chama ruído impulsivo ou de impacto, ele é entendido como de maior incômodo. Ele, na norma, ele é tratado com mais rigor. Bom, muita gente ouve falar decibel, 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 e eu conheço até muitos engenheiros que não têm noção do que é decibel. Bom, bel é um nível que, quando você está falando na norma, ele é tomado como a 10ª parte, que é decibel. Bel porque o físico que, em homenagem ao físico Graham Bell, que trabalhou com isso, e decibel é um nível a partir de uma referência. Então, ele é uma escala, não é como, por exemplo, um metro, uma unidade de pressão, ele é um nível, tá? Ele é um nível que não varia linearmente, ele é um nível logarítmico. Muitas vezes, às vezes você fala assim, olha, eu reduzi o ruído 3 dB. A pessoa fala, mas só? Bom, 3 dB numa escala linear é 330%, tá? Então, às vezes essa escala confunde um pouco. Normalmente o nosso ouvido não consegue detectar variações de menos de 2 dB. É muito difícil uma pessoa que consegue perceber isso. Então, qualquer coisa que você faça na área de acústica que dê um resultado menor que 2 dB, praticamente quem estiver ouvindo não vai notar a diferença. Isso é uma coisa importante de entender, que é uma escala que não é linear, tá? Bom, poluição sonora, definidos os parâmetros em norma do que é normal, aquilo que é ultrapassado do limite normal é considerado poluição sonora, tá? Ela pode combinar não só um tipo de ruído, tem o ruído aéreo, mas também tem o ruído estrutural. Quando, por exemplo, você está com o seu vizinho de cima andando de sapato no prédio, e você também está tendo um barulho da rua, você pode ter o ruído estrutural de impacto e junto com o ruído aéreo, que é um tipo de ruído que propaga preponderantemente pelo ar. Bom, paisagem sonora, cada lugar tem uma paisagem sonora, é o conjunto de ruídos que você tem. Ela pode variar de acordo com o dia da semana, o horário do dia. É normal, naturalmente, que à noite você tenha um perfil de ruídos na sua vizinhança diferente do que você tem de noite. Em alguns lugares isso varia muito em função do horário. E é um trabalho que está sendo feito em várias cidades, levantar qual que é a paisagem sonora em várias regiões das cidades, para você detectar as diferenças, onde está a situação mais grave, para você estabelecer políticas de enfrentamento. Bom, muita gente me pergunta quando está tendo algum problema se existe norma e lei para isso. Existe norma nos níveis federal, estadual e municipal. Essas normas, elas foram, como ruído é uma poluição sonora, tudo nasceu do CONAMA, no Conselho Nacional do Meio Ambiente, que através de uma definição, ele assumiu como referência para normatizar esses níveis a norma da ABNT NBR 10151. Essa norma, ela existe desde 1988. Ela já foi revisada umas 3 ou 4 vezes, a última vez foi em 2019. Ela está bem atualizada e ela é usada a nível nacional. As legislações estaduais e municipais, elas podem legislar sobre o tema, mas não podem tornar os limites mais frouxos do que uma norma federal. Então, existe norma e as leis se baseiam na norma. Essa norma, geralmente, ela é revisada a cada 5 anos. Tá? A norma 10151, ela é a base, acho que é a norma de acústica mais importante, porque ela, além de ter ambiental, ela também tem uma parte que trata do nível de ruído interno. Embora exista uma norma específica para ambientes internos,
eventualmente você precisa avaliar a quantidade de ruído externo que está entrando no ambiente. Então, ela também tem uma parte que trata de como medir e como avaliar esse tipo de problema também. É uma norma que determina até detalhes como a altura do microfone, qual a distância da parede, quantos pontos tem que medir. Ela é bem detalhada. Não é falta de norma no Brasil que o problema não está sendo endereçado corretamente. Bom, aqui em termos municipais, que é o que nos interessa, nós temos essa lei complementar 1616-04, no capítulo 6, poluição sonora, seção 1 da emissão de ruídos, a prefeitura inteligentemente associou a referência que ela tem na 10151, que é a mesma referência, quase que praticamente é nacional, quase todas as prefeituras e todos os estados seguem essa norma. Algumas cidades elas criaram entre o período diurno e noturno, eles criaram o período vespertino, né? Então tem uma transição entre o nível de ruído permitido para o dia até de noite, que é o mais restritivo. Isso vai de prefeitura para prefeitura, e foi criado, inclusive, nessa nova versão da norma, um índice para aquelas prefeituras que têm estabelecido esse horário na sua legislação municipal. Bom, essa norma, como é que é definido o limite de ruído? O limite de ruído por essa norma é definido em função de 3 coisas: a localização, o período e o tipo de som. Então, a localização é o seguinte: uma área rural residencial tem um limite mais baixo do que uma área residencial urbana, que esteja perto de hospitais, de escolas. Tem as áreas mistas, que você tem área residencial junto com comercial, tem áreas que são mistas, ou seja, você pode ter algumas moradias, mas você tem preponderantemente comércios e empresas, edificações voltadas a escritórios. Você tem áreas de lazer e turismo, que são efetivamente áreas que você normalmente vai ter um nível mais alto, permitido, desde que seja seguido o zoneamento urbano. E tem área industrial, que, como o nome já diz, até por uma questão de licenciamento, você necessariamente tem que seguir a norma, mas num padrão mais alto. Bom, como eu falei, o período diurno e o período vespertino noturno são os 3 períodos que podem apresentar uma variação nos limites, tá? O período noturno, ele é o mais restritivo e é o período em que é mais importante ser respeitado o limite, porque para efeitos de saúde, a hora que você está dormindo, tem uma porção de implicações que nós vamos falar mais para frente, que determinam essa necessidade de ser um horário mais restritivo. Bom, o tipo de som, como eu falei também, ele é levado em consideração na hora de estabelecer os limites. Então, o ruído contínuo, que é o mais comum, ele tem o tratamento mais abrangente, mas tem as especificidades, que se é tonal, como eu já falei, ou se é intermitente, impulsivo ou de impacto, tá? Esses 3 parâmetros são usados na hora de definir quanto que é o limite normal num lugar. Então aí vocês estão vendo essa tabela da norma, tá? Vocês podem olhar aqui nas áreas rurais. A diferença geralmente entre período noturno e diurno é 5 dB. 5 dB, só para vocês entenderem, é um valor alto, tá? Só para vocês terem uma ideia, o seu ouvido, se você tiver uma variação de 10 dB, você vai sentir que o som dobrou. Então, 5 dB é bem significativo. Então, o pessoal pode falar, nossa, mas só 5 dB para a noite, 5 dB é bastante, cai dentro daquela explicação que eu dei, que a escala não é linear. Então, como vocês podem notar, numa área residencial,
de dia você pode chegar a 70 dB, tá? Isso aí, se você comparar com uma área residencial, 20 dB seria 10 vezes o maior. 20 dB de diferença é uma diferença de níveis de 20 vezes. Então, é muita coisa de diferença, tá? Bom, esse negócio da poluição sonora é mundial. A ONU trata isso como o segundo tipo de poluição mais grave. Só perde para do ar. Então, ela vem estabelecendo prioridades nesse sentido. Então, já tem muitos países e mesmo cidades, falando em nível de cidades, que já estão bem avançados no tratamento desse tema. Ele é tratado no nível das mudanças climáticas, até porque tem um efeito na saúde muito grande. Bom, só para vocês terem uma ideia, na Europa, onde os dados são coletados há muitos anos e que existe todo um sensoriamento nas grandes cidades, principalmente nas capitais, esse é o nível de influência na saúde da população. São 12 mil mortes que foram aceleradas por problemas decorrentes da poluição sonora. Aqui no Brasil a gente tem pouco desses dados, mas lá eles já levam isso a sério há muito tempo. Muitas normas internacionais, quando a ABNT não tem condição de editar uma norma sobre uma parte da acústica, ela pega as normas internacionais, ela traduz e coloca o prefixo ISO-NBR, ou seja, é uma norma internacional aceita por todos os países que são sócios dessa instituição da ISO e que tem aplicação imediata no Brasil. Na própria norma 10151, ela menciona que se em alguma situação a norma nacional não cobrir o tema com limites e orientação, você pode se servir de normas internacionais que são mais avançadas do que a nossa. Algumas são até, a maioria, na verdade, são mais restritivas. Bom, uma coisa interessante a respeito de nível de pressão sonora, nível do ruído, em ambientes internos principalmente, não é só a intensidade do som que pode te perturbar, é a composição do som. E uma coisa interessante que torna importante um limite de ruído noturno é que você pode não acordar com um determinado nível de ruído, por exemplo, acima de 30 dB. Para vocês terem uma ideia, a norma de ruído interno para um quarto, ela varia de 35 a 45. Eu, particularmente, não consigo dormir com mais que 42. Mesmo que você consiga dormir com um nível acima de 30, você pode não ir descansar, porque você não atinge o sono profundo. E se você não atinge o sono profundo, você não libera hormônios, o hormônio do crescimento, que nas crianças o nome já diz, é de crescimento. Nos adultos é o que te conserta, tá? Então, se você não atinge esse nível de sono profundo e essa dificuldade aumenta com a idade, quanto mais velho você é, mais difícil tem de você atingir, menos tempo você fica no sono profundo. Então, aí entra a questão que estão se falando de instituições de longa permanência de pessoas idosas, e esse é um problema. E a falta do sono, em termos de saúde, eu sou engenheiro, mas eu leio muito sobre o assunto, ela é considerada, depois da alimentação, a segunda necessidade. É melhor você dormir melhor do que você ter preparo físico. Não adianta ter preparo físico se você não dorme direito. Você vai ter uma porção de doenças neurológicas, inclusive de cunho psicológico, que podem te afetar e você nem perceber. Bom, a ONU, ela tem um relatório que ele é editado a cada 6 anos, se não me engano, e o desse ano ele comenta da poluição sonora e ele menciona que não dá para você falar em planejamento urbano sem você levar em consideração a questão da poluição sonora. Então, esse é um assunto que está assim na crista da onda.
tudo isso que nós estamos enfrentando aqui em Ribeirão Preto é um assunto mundial. No Brasil, eu posso dizer que, como eu atendo cidades do mesmo porte de Ribeirão, Cuiabá, Londrina, Niterói, as reclamações são exatamente as mesmas. São Paulo tem um sistema estabelecido, mas operacionalmente ele deixa de desejar. Eu posso falar isso que eu morei em São Paulo em 2016 e eu tentei usar o sistema, eu consegui notificar, fui atendido, recebi um protocolo, mas o fiscal nunca foi lá onde estava sendo feita a reclamação. Então, existem muitas soluções técnicas, tá? Solução técnica para ruído ambiental, você tem inúmeras, tá? Desde barreiras como arborização, tem o zoneamento urbano, que é muito poderoso. Você antes de gerar um alvará, você analisar onde aquela empresa, aquele empreendimento vai estar trabalhando, o que ele vai causar no entorno. Quando você muda até uma rua de mão, você pode tornar a paisagem sonora naquele lugar completamente diferente. Isso eu posso dizer que aconteceu comigo. Teve uma obra na Portugal ali, inverteram a rua da outra, a rua próxima da minha casa, e aumentou muito o fluxo de veículos, chegou ao ponto de estar acabando com o asfalto, e o que era uma rua tranquila virou um inferno. Por conta também, isso é outra coisa interessante, é que a qualidade do asfalto tem influência no nível de pressão sonora da rua. Bom, é isso que eu estou colocando aqui. São ações que eu imagino a curto prazo, agora, poderia ajudar quem está sofrendo aqui na cidade com esse problema. A primeira coisa, não tem como você querer resolver um problema se você não mede. Então, a questão da cidade, de uma cidade de 700 e tantos mil habitantes, com um orçamento de 3 bilhões e 700 milhões de reais, não ter um aparelho, e na verdade tinha que ter muito mais que um, isso realmente o básico do básico. A outra coisa, a norma, ela tem uma parte que que ela serve para quem vai projetar, tem uma parte para quem vai planejar, mas ela tem uma parte que é para quem vai fiscalizar. Então é preciso ter um treinamento. Hoje os equipamentos facilitam a vida do operador, porque eles já trazem embutido nele, no software dele, a norma. Então, esse programa, ele guia quem está fazendo a medição para ele fazer as medições que são importantes na hora de calcular o limite. Então, ninguém não precisa ser astronauta para operar isso, precisa de treinamento. Tá? A interpretação dos dados depois pode requisitar, nos casos mais complicados, algum suporte técnico, mas os equipamentos atualmente facilitam muito esse tipo de trabalho, que seria de fiscalização de campo. Bom, outra coisa, não adianta também ter o equipamento, ter o pessoal treinado, mas o horário da fiscalização não atender onde a demanda fica. Ou seja, todo mundo aqui conhece barzinho em Ribeirão Preto, final de semana, entendeu? Eles vão até tarde. E o que acontece? Não adianta você chamar... Só um minuto, Sérgio. Vocês conhecem, gente, algum bar, alguma coisa que... O Sérgio Gaetani não, né, Sérgio? Não conhece... Ah, não. Então, só aproveitando, você está concluindo o que eu queria que o pessoal falasse. Sim, vou terminar agora, que esse é um dos últimos aí. Outra coisa também, trabalhar reativamente aqui é uma coisa assim, que não resolve o problema. O que resolve é você, na hora da concessão do alvará, você conseguir pedir um laudo acústico. Eu fiz laudo acústico para a igreja já. Eu achei interessante a prefeitura exigir, porque igrejas, durante os cultos, podem ter um nível de pressão sonora num limite maior e, às vezes, num horário até um pouco mais avançado, a partir do horário noturno de Ribeirão, que, por lei, começa às 7 horas. Isso aí é fácil de fiscalizar pelo próprio CNAE, pelo cadastro de atividade empresarial, dá para você saber quais tipos de empreendimento tem o potencial de gerar ruído. Outra coisa que o pessoal me pergunta muito é como é que pode o pessoal que está andando de moto mudar o escapamento para um ruído tão alto? Tem norma para isso? Tem sim, tá? Só precisa também verificar se está sendo cumprido a norma na hora da inspeção veicular.
Bom, o que dá para fazer em termos modernos, gente? O mapeamento da cidade. Isso que vocês estão vendo aí é um programa que, a partir das medições feitas numa região, ele calcula toda a distribuição do som naquela região, inclusive nos níveis acima do solo, ou seja, no primeiro andar, no segundo andar, no terceiro andar, ou seja, isso já existe, não é um trabalho de astronauta, os programas são feitos para planejamento urbano. Isso aí é o que estaria sendo ideal de Ribeirão pensar a médio prazo, mapear os bairros para você saber o nível de pressão sonora que tem na paisagem de cada área. Bom, outra coisa é vocês também receberem informações que possam conscientizar o pessoal da necessidade de se conter da poluição sonora. É uma campanha educacional e que visaria também enquadrar as empresas que estiverem eventualmente fora do padrão, né? E tudo que se for feito no município, levar em consideração, antes de fazer alterações viárias e de zoneamento, analisar qual é o impacto disso na paisagem sonora, que é uma das coisas que mais incomodam o pessoal quando você tem uma mudança em algum bairro, em alguma região. Bom, era isso que eu queria falar. É muito mais coisa para se falar, mas se vocês tiverem alguma dúvida, estou à disposição, tá? Em relação à norma, em relação a soluções e outras coisas que mais forem de vosso interesse. Obrigado. Muito obrigado, Sérgio, pela explanação. A gente sabe que o tema é super complexo e você fez um esforço muito grande para ser o mais objetivo possível, para que nós pudéssemos, então, assistir agora os filmes que muitos de vocês nos mandaram. Nós vamos exibir pouquíssimos, porque foram centenas de filmes enviados para cá. Nós vamos mostrar pouquíssimos. Mas pela apresentação do Sérgio, ficou muito claro o seguinte: não é problema de falta de lei, não é problema de não existir equipamento, né? Precisa, e aí eu me dirijo ao chefe do Poder Executivo, precisa haver vontade de atender a população. A população que sofre com ruído, os impactos na saúde pública está aqui. Eu até agora, essa documentação também será encaminhada à Secretaria Municipal de Saúde, que pode nos ajudar. É evidente que o poder de fiscalização, nesse caso, não é dela, mas pode nos ajudar junto à prefeitura, tensionando uma força-tarefa para cuidar disso. Pode e deve. Então, foi convidado também, mas vai receber, não está presente, mas porque não é agente de fiscalização, mas é agente interessado. A nossa Secretaria Municipal de Saúde, gente, ela não gasta 10% a mais do que a Constituição manda em saúde. Ela gasta 10 pontos percentuais a mais. É algo, para nós termos uma ideia, é algo em torno de 300 milhões a mais do que a Constituição manda para gastar com saúde. Então, nós temos que estar atentos a isso. A prefeitura tem que estar atenta a isso. Não é problema de falta de lei, não é problema de falta de equipamento, uma solução de equipamento. Falta vontade de atender. E eu escuto essa questão, que não tem o decibelímetro, não tem a lei, não tem isso, não tem aquilo. Eu escuto há 12 anos. Então, que esse material agora, que nem essa história dos fios pela cidade, né? Os fios espalhados pela cidade inteira. A prefeitura agora, por indicação nossa, está montando uma força-tarefa para chamar as operadoras e cada um vai dar o jeito nos seus fios, né? Começaram as reuniões lá na Associação de Engenharia, está cedendo um espaço, mas a prefeitura está presente para fazer a força-tarefa e resolver o problema. Vamos ver os filmes, então, pouquíssimos do que nos foi enviado.
som. Não deu. Tivemos problema com o som. Nós não conseguimos adaptar, né, harmonizar o som do que foi enviado nos áudios, nos filmes. Algumas imagens vocês viram, mas não foi possível os nossos equipamentos aqui na Câmara colocarem nos alto-falantes. Mas todos vocês que estão aqui sabem que isso acontece, né? Acho que ninguém duvida disso, porque nós temos os registros, apenas uma questão de transmissão aqui que não foi possível. Eu gostaria de passar a palavra. Eu estou vendo que tem mais um representante da nossa PM aqui. Aperta o seu... Você tem que ficar segurando diferente do meu, só para você se apresentar, por favor, porque o Freitas já estava aqui. E eu quero agradecer, então, a nossa PM enviou 2 representantes para estarem conosco aqui. Capitão Bonfim, sou do 3º Batalhão de Caçadores, né? Queria saudar aqui o Coronel Jerônimo, que foi meu ex-comandante. Trabalhamos junto no 15º e agora trabalhamos aqui em Ribeirão. O Capitão Freitas representando, acho que o 51, né, capitão? Então, assim, estamos aqui para participar aí, tirar algumas dúvidas e ver que a gente pode auxiliar a população. Bonfim, quero aproveitar então que você começou. Assim, nós vamos tentar fazer uma fala nossa, das pessoas que estão aqui representando a administração e as nossas forças de segurança, mas nós vamos passar a palavra também para a população. Mas eu queria aproveitar que você se apresentou então e agradecer muito a nossa Polícia Militar por ter 2 representantes conosco aqui. Nesses casos que vocês recebem ligação, o que a população recorrentemente nos relata aqui? Eu ligo na PM, a PM vem, a festa clandestina, a festa, a balada, abaixa o som. Quando a PM vem, a PM vira as costas, aumenta o som. E o inferno continua, seja na vizinhança de um hospital, seja na vizinhança de uma instituição de idosos, né? Os autistas reclamam demais também, porque eles têm uma sensibilidade maior para isso. A PM vem, enquadra, eles abaixam, vira as costas, vai embora, né? Como é que é para vocês esse momento? Assim, o que falta? Falta uma ligação, porque infelizmente a fiscalização geral não está aqui, né? E eu quero repetir aqui, me dirigindo ao nosso prefeito Antônio Duarte Nogueira Júnior, que além do convite por escrito, houve uma ligação minha para o Palácio e faltou realmente uma determinação de Vossa Excelência para que tivesse uma representação aqui do órgão mais responsável pela fiscalização. Vários requerimentos que nós encaminhamos à Prefeitura, a Transerp fala, é a fiscalização geral que não tem ninguém hoje aqui. Então, e é importante a população saber disso, que houve muito capricho da nossa parte no convite. Não é uma CPI, né? Ninguém está convocado aqui. Quando a gente faz CPI, tem convocação. Não é o caso. Os servidores estão aqui convidados, a Polícia Militar está aqui convidada, o Sérgio Engenheiro está aqui convidado, vocês, munícipes, estão aqui convidados. Como é que reage a polícia? Como é que é? Eu queria te ouvir, Bonfim. É um sentimento de frustração? É a falta falta uma ação integrada com a prefeitura para agir nesses casos? Boa noite mais uma vez. Boa noite a todos, a toda a plateia.
A Polícia Militar, ela, né, por exemplo, Ribeirão Preto aqui, 5.870 chamadas no meu batalhão aqui e no batalhão do Capitão Freitas, né? Então são muitas chamadas em um ano, né? E no meu batalhão gerou aí cerca de 1.103 ocorrências, né? Eu queria dizer para a população que a Polícia Militar, ela Só repete, por favor, Bonfim, quantos chamados e quantas ocorrências, por favor? Olha, no meu batalhão, na nossa ata. De 2032, deixa eu só colocar o óculos aqui. 2.932 ocorrências, foram geradas 1.103 ocorrências no meu batalhão. Mas é o que você falou, realmente há aí uma grande demanda. E fora essas ocorrências de perturbação do sossego, a Polícia Militar, ela atende todas as outras ocorrências, né? Até mesmo coisas aí que não é de polícia. Você pode ter certeza que a Polícia Militar é chamada para tudo. Até mesmo no final do churrasco, lá quando acaba a Guaraná, e o indivíduo acaba brigando, vira briga de marido e mulher e outras ocorrências mais. E além do mais, ela acaba também tendo que fazer aí as prisões em flagrante, o policiamento preventivo, várias pessoas viajam no final de ano. Então a Polícia Militar fica sobrecarregada com esse tipo de ocorrência. Mas tem que haver, sim, uma união de forças, tem que haver leis específicas, por exemplo, uma residência ou até mesmo um TAC, um termo de ajustamento de conduta, junto com o Ministério Público, que o policial, quando chega numa ocorrência dessa, que já tem várias chamadas, ele vai, resolve a ocorrência no local e depois ele torna a ter que retornar. Então talvez um TAC aí seria interessante, né? E porque assim, vai invadir a casa do cidadão e ir lá prender o som, uma viatura sozinha, se tiver todo mundo embriagado, vai complicar. Então tendo um policial estando embasado, né, para tomar providência e resolver a ocorrência, ele acaba não ficando frustrado, porque realmente nós vamos várias vezes à mesma ocorrência, né? Eu te dou um exemplo aqui, na virada do ano, do Natal do ano passado, eu estava de serviço aqui em Ribeirão, e nós precisamos fazer uma ação de choque ali no Jardim de Jandaia, nas ruas ali. Então, acho que tem até na imprensa, se você pesquisar aí você vai achar. Nós fizemos uma ação de choque, jogaram garrafa em viatura, mas nós conseguimos contornar e liberar a via. Então virou um famoso pancadão, né? Aqueles funk no meio da rua. E pessoas do bem ali não querem que isso aconteça, mas eles se reúnem, marca isso de última hora e combinam em algum lugar, e a hora que a PM fica sabendo, vai no local, mas já está instalada a baderna. E nesse dia nós tivemos que tomar uma decisão mais drástica, né? E fazer uma ação de choque. Resolveu? Resolveu. Só que às vezes a população, depois da ação de choque da polícia, pode entender que aquela ação foi truculenta, foi alguma coisa do gênero. Porém, toda ação de choque ela é plausível de um resultado positivo ou negativo. Nesse caso foi um resultado positivo, não teve ninguém ferido, utilizamos bomba de gás lacrimogêneo, elastômero e luz e som, e conseguimos controlar. Era uma turba realmente, né? Então a Polícia Militar, ela se prepara, ela se organiza, né? O policial, por exemplo, hoje à noite tem um tenente com todas as equipes aqui de Ribeirão e preparados para dar suporte para a população. Mas às vezes a demanda é bem maior, e aquela pessoa que solicita às vezes pela primeira vez, ela quer ser atendida de imediato, e com certeza ela deveria ser atendida, mas a demanda é muito alta. Obrigado, Bonfim. Vocês vejam a gravidade disso? Olha a gravidade disso. O Estado, ele investe um dinheiro gigantesco para preparar as nossas forças de segurança com farda, com equipamentos de segurança, com armamento que custa caro. E a prefeitura não fazendo o trabalho preventivo, como o Sérgio mostrou aqui, a exigência, quando vai dar o alvará de um estudo de conforto acústico, de um estudo de quanto de produção de ruído vai fazer, de uma ação inteligente da fiscalização geral, como a prefeitura... Porque às vezes a gente escuta assim com razão. Não, segurança é um problema do governo do Estado. Verdade. Mas vejam como a prefeitura pode auxiliar, porque essa mesma força de segurança que está tendo que ir lá, muitas vezes em 10 ocorrências, por conta de uma situação que a prefeitura podia ter resolvido.
E nós teríamos as forças de segurança que estão com armamento pesado para garantir a segurança da população sendo usada para resolver uma situação que administrativamente a prefeitura não resolveu. Então, olha a gravidade disso que nós estamos testemunhando numa audiência pública. Eu estou vendo... Pois não, Bonfim. Vou dar um exemplo positivo aqui na região. Nós conseguimos implantar a atividade delegada em Jardinópolis, Brodowski, Altinópolis, Santo Antônio da Alegria e estamos implantando agora em Cajuru. Então, assim, nessas cidades, nós conseguimos, de certa forma, ampliar o policiamento. Com isso, em algumas cidades, por exemplo, Santo Antônio da Alegria, nós dobramos o policiamento com apenas 2 vagas de atividade delegada, que é o policial militar empregado trabalhando nas horas de folga. E eu tenho exemplos muito positivos de ocorrências, de prisões que nós conseguimos através da atividade delegada. E aí eu vou fazer uma proporção aqui. Jardinópolis tem 60 mil habitantes. O prefeito Paulo, com o convênio da delegada lá conosco, colocou 8 vagas de atividade delegada por dia. Então, se o senhor fizer uma regra de 3 aí, uma população versus vaga de delegada, o município consegue pagar perfeitamente e gostou tanto que a tendência é aumentar. Nós tínhamos problema tanto na parte de segurança, de perturbação de sossego e alguma coisa do gênero. Hoje, né, nós tínhamos corpos jogados dentro do Rio Pardo, corpos enterrados lá na região e através desse trabalho de prevenção, né, de aumento das forças policiais, nós diminuímos drasticamente essas reclamações e aqueles famosos pancadão, quando tem, a gente já se organiza e evita. Então a viatura chega com antecedência, a gente já escala, porque a atividade delegada nada mais é que a prefeitura usando, né, a viatura da polícia, ela só vai pagar o policial as horas trabalhadas. Então, assim, uma ideia para Ribeirão Preto, não sei quantas vagas estão sendo disponibilizadas, mas às vezes seria viável, né, aumentar o número de atividade delegada. Bem como o convênio de trânsito, que às vezes o doutor falou aí, a respeito da fiscalização, mas eu não sei se a PM pode fazer aqui autuação nesse caso. Nas cidades pequenas, onde tem o convênio de trânsito e o Prolabore, que o policial é pago para fazer isso, ele pode fazer autuação. Tem autuação de R$ 2.900 em veículo com som alto. Vou só dar um exemplo para o senhor aqui. Em Batatais, havia lá, eles sempre faziam as cavalgadas da Festa do Leite. E o som atrapalhava porque era próximo à Unimed. Só de anotar as placas dos veículos, que estava com aquele som estrondoso, e o indivíduo sabendo da autuação que ele poderia levar, resolveu apenas com uma conversa. Então o cidadão, quando sente no bolso e ele está fazendo coisa errada, ele realmente desiste às vezes de cometer a infração. Obrigado. Eu estou vendo o Tim levantando a mão lá, Tim, mas eu quero passar primeiro aqui para o pessoal da administração e depois a gente vai franquear a palavra, mas a Fernanda já inscreve o Tim, por favor. Eu passo a palavra então agora para o nosso Kleber, da Guarda Civil Metropolitana, com a mesma colocação. Vocês também recebem a reclamação pelo 153, mas como funciona isso? Porque a Guarda Civil Metropolitana, ela tem a função, ela está legalmente autorizada à proteção do patrimônio público e não do individual, do privado. Mas a população no desespero, ela tenta. Como é que faz quando vocês recebem essa ligação? Você tem que apertar isso, é permanente. Pode puxar para pertinho de você. Isso. Uma boa noite a todos presentes, aos que nos assistem virtualmente. Realmente, Papa, a Guarda recebe sim esse tipo de denúncia via 153, mas por não termos esse poder de fiscalização, a gente sempre direciona para a Polícia Militar e para a fiscalização geral. Então, sempre quando a gente recebe esse tipo de ligação, é direcionado. Uma coisa que a gente estava conversando nos bastidores aqui, que eu achei muito interessante, seria essa força-tarefa. Que com essa força-tarefa vocês podem contar com o apoio da Guarda, que a gente vai estar presente em toda solicitação que tiver. Foi o que estava acontecendo na pandemia, como a gente conversou, que sempre acionada a Guarda pela fiscalização geral, estava junto com a Vigilância Sanitária, a Polícia Militar, e surtiu muito efeito.
Kleber, e como que você transfere essa demanda? Alguém ligou, vocês atenderam, o poder de fiscalização não é da Guarda Municipal. A função constitucional da Guarda, eu repito, para todos poderem entender, é a proteção do patrimônio público, dos próprios públicos, ou seja, uma escola pública, uma praça, um museu, um teatro, essa é a função da GCM. Como é que você transmite essa informação para a fiscalização geral ou para o meio ambiente? Como é que funciona essa logística, esse trâmite de informação? É feita a denúncia via 153, como mencionamos. O nosso responsável que está recebendo essa ligação, ele faz a anotação e depois liga na fiscalização geral e fala, recebemos uma denúncia no endereço tal, o solicitante é tal pessoa, falando que está acontecendo uma festa desde as 9 horas da manhã, agora já é 1 hora da manhã e continua o barulho. Isso verbal, não existe um sistema de informação no qual você possa disparar um comunicado. Na região tal, endereço tal, houve uma reclamação. Vocês não dispõem de um sistema inteligente para facilitar esse fluxo. É telefonema. Isso mesmo, é via telefonema. Bom, eu vou ouvir agora o nosso Jerônimo e depois a Adriana, mas qualquer de vocês que queira pedir a palavra, por favor, em seguida da Adriana, eu não estou esquecendo ninguém, não. Nós vamos já passar as inscrições da população que está presente aqui. Nós temos o Tim, o Sérgio, que está aqui, que se inscreveu primeiro. Por favor, Jerônimo, boa noite mais uma vez, a palavra está com você. Boa noite a todos. Eu quero parabenizar o vereador Marcos Papa pela brilhante iniciativa. Esse é um problema que realmente atinge a sociedade, mesmo hoje estando na prefeitura. Também sou morador de Ribeirão Preto e às vezes me sinto bastante incomodado com alguns ruídos aí, como disse o professor. Parabéns pela aula também, foi brilhante. Eu me sinto à vontade de falar a partir da hora que eu fui nominado como chefe da divisão. Foi durante a pandemia e nessa época as coisas estavam um pouco mais amenas. Voltando à vida normal agora, realmente a demanda aumentou bastante e cabe à divisão de monitoramento e fiscalização ambiental as autuações em estabelecimentos passíveis de licenciamento. Eu não posso fazer tudo, não posso fazer carro fazendo barulho, festa dentro de casa. Então, as coisas que são passíveis de licenciamento, agora aumentou bastante a nossa demanda. E como eu disse... Por exemplo, bar. Por exemplo, em estabelecimentos, bares e algumas empresas também. Funilarias, oficina de pintura, marcenaria. Depois a Adriana, que recebe mais, ela pode até me lembrar melhor isso. Então, com o aumento dessa demanda, nós percebemos que temos poucas armas para atuar. Então, nesse período, repetindo, eu me sinto à vontade para falar desde a hora que eu fui nomeado naquela divisão. Então, nós estamos provocando um aumento de efetivo, estamos provocando uma melhora na prestação de serviço noturno, que nós temos um efetivo pequeno e que nós agora estamos propondo um adicional noturno para que essa equipe também possa atuar. Foi tudo encaminhado agora nos últimos dias. E também fizemos pedido de um aparelho decibelímetro, porque muito rápido o que havia se tornou obsoleto. Então isso tudo já está a caminho. Então vamos aguardar, vamos torcer para que realmente seja rápido. E como disse o capitão, a ideia de uma força-tarefa é muito boa e nós estamos à disposição também. Antes de passar a palavra para você, Adriano, eu quero te ouvir também. Essa informação que o Coronel Jerônimo nos traz, ela é importante porque houve um pedido de equipamento. E o que nós escutamos desde então, quando eu repito 12 anos aqui? Sempre vem assim, não tem o decibelímetro. Quando tem o decibelímetro, não tem um funcionário treinado e certificado pelo órgão estadual, que se eu não me engano é a CETESB, para poder, não é a CETESB, para poder usar o equipamento. O funcionário tem que passar por um treinamento, aquele equipamento tem que ser homologado.
Eu não sei se é o Inmetro que homologa e a CETESB é o Inmetro, né? Que é o... A cada 2 anos, um laboratório credenciado pelo Inmetro. Quer dizer, de novo, não é problema de lei, não é problema de equipamento, e a população está sofrendo, gente. Então, assim, eu não aceito dizer isso. E o que eu queria que a fiscalização geral tivesse aqui, só que agora eu vou cobrar por requerimento, e requerimento é obrigado a responder, se existe uma proposta para a prefeitura. Então, se eu tenho um baixo efetivo, se eu não tenho equipamento, mas eu sou o responsável para resolver o problema, existe uma ação proativa por parte da fiscalização geral de propor para a prefeitura, porque aí nós temos que entender onde está o problema. Vocês vão se lembrar que pegou fogo na mata de Santa Teresa. Havia um pedido da Fundação Florestal de anos para que se fizesse o serviço preventivo, que não foi feito. E queimou 60% da mata, mas havia documento mostrando. E foi uma negligência dos responsáveis ou dos irresponsáveis por essas unidades de conservação. Então, nós queremos saber da fiscalização geral, e eu peço aos colegas que estão lá no Palácio Rio Branco assistindo essa transmissão, que não é pouca coisa, né, gente? A Câmara desenvolveu um sistema que transmite para a população. A prefeitura não tinha, agora obrigamos a ter. Fizemos uma lei, as audiências públicas que a prefeitura tem que fazer. Obrigado, pessoal da CEI que está conosco comparecendo, obrigado pela presença aqui, entendemos os compromissos. Agora a prefeitura é obrigada a fazer também. Então, que os nossos servidores lá do Palácio mandem essa informação. Por que a fiscalização geral, mesmo sendo convidada por escrito e verbal, não compareceu, mas vai ter que responder agora por requerimento, se existe um plano, se propôs, se tomou uma atitude de propor à prefeitura, olha, eu tenho recebido 1 zilhão, né? O Bonfim falou 5 mil juntando os 2 batalhões, né? A prefeitura, pelo 156, 600, quer dizer, a prefeitura recebeu apenas 10% das reclamações que os 2 batalhões da Polícia Militar receberam. Então nós já estamos chegando em 6 mil, 0 autuação, ou seja, um incentivo à delinquência. Quer dizer, o delinquente fala, eu faço o que eu bem entender, porque eu nunca sou punido, e aí a população continua sofrendo problemas de saúde, mesmo quem pega no sono, né? Quem tem aquela expressão, dorme que nem um elefante, não sei, mesmo esse está sofrendo. Se for um jovem, está sofrendo a questão da falta do desenvolvimento. Se for um adulto, não está tendo sono profundo necessário para a descarga dos hormônios que nós precisamos para ter saúde, e a cidade vai gastar aí 10%, 10 pontos percentuais, né? A nossa arrecadação, receita própria, em torno de 2,5 bilhões, 250 milhões, não tem dinheiro que chega para cuidar da saúde da população. Então, isso tudo, gente, o doutor Fernando que está aqui, eu falo que ele é o autor das atas indefectíveis, né? A ata dele é, como outros servidores aqui também, mas doutor Fernando, a gente brinca que isso está documentado, a apresentação do professor Sérgio, doutor Sérgio, a fala das autoridades que estão aqui, e vocês que vão falar logo em seguida. Adriana, por favor, Adriana, quando você recebe, a sua função seria diligenciar quando recebe a reclamação, ou você que acolhe também a denúncia e transmite isso para a fiscalização geral? Boa noite mais uma vez. Boa noite a todos. Gostaria de parabenizar o senhor por essa iniciativa. E assim, reiterando o que o meu chefe Jerônimo falou, é bem complicada a nossa atuação perante todo esse tema. Por quê? Nós temos o código que embasa a nossa atuação, temos também o horário de trabalho, que é restritivo, tá? Temos também a situação de contingente, né, chefe, que é limitado, nós somos apenas em 4 para fazer tudo que tange na parte de meio ambiente. Tudo, poluição, licenciamento, tudo. Controle, monitoramento,
plantio, compensação, tudo. Então, eu estou há 11 anos, né? Vou fazer 11 anos na fiscalização ambiental, fui direto do concurso para lá, então eu tenho uma vivência maior nesse contexto. O que acontece? Recebemos a reclamação via SAM, via munícipe, diretamente via fone, denúncia MP, também temos. Temos também via e-mail. A fiscalização, ela recebendo a reclamação, ela tria e vai até o local para verificar se procede ou não, tá? O que limita a gente nesse procedimento de fiscalização é o horário de trabalho. Se eu não tenho condições de ir noturno, como que eu vou aferir, averiguar se procede ou não a reclamação do munícipe quanto à perturbação de sossego, que envolve a minha parte de licenciamento, reiterando o que o chefe falou, licenciamento, atividades comerciais que tem no seu KNAI música, seja ela eletrônica, seja ela ao vivo, ou ruídos, vibrações, que são funilarias, marcenarias. Nós temos N reclamações de perturbação de sossego, inclusive de animais. Cachorro, galo, é bem difícil mesmo o nosso papel em prol auxiliar o munícipe nessa hora. Eu, particularmente, sou desde o começo a favor a essa força-tarefa. Já participei anteriormente com o Dr. Naum Felca em alguns estabelecimentos tipo boate, barzinhos, se eu não me engano, 2016, 2017, apenas contando com 3 fiscais, 2 saíram alguns finais de semana, junto com fiscalização geral, guarda, polícia, militar civil, né? E o promotor público. E foi muito bom, foi muito eficaz. Mas temos essa limitação que precisamos resolver, e temos já, desde que o coronel assumiu, o comandante assumiu, ele tem pedido, e a secretária também da pasta, né? Ela tem pedido incessantemente esse respaldo para a fiscalização cumprir com a sua obrigação quanto ao munícipe. Obrigado, Adriana. Queria perguntar para o capitão Freitas, que está conosco aqui também. Eu vou fazer uma dramatização de propósito aqui, tá, gente? Mas assim, para a gente entender o que a Adriana falou aqui. Algum dia, capitão, se aconteceu, pode ter, mas algum dia o senhor recebeu um telefonema de algum delinquente, um bandido, um assaltante, dizendo: olha, eu vou assaltar tal rua, eu vou ter um homicídio com tal pessoa? Alguma vez você recebeu uma ligação dessa? Não. Mas, se você tem uma denúncia, você monta uma estratégia, tá certo? Há uma denúncia, tá tendo um indício. Então, a Adriana está dizendo aqui que ela tem denúncias que vêm do Ministério Público, que vêm dos munícipes, que vêm do SAM, né? Sistema de Atendimento do Munícipe. E aí a prefeitura não monta uma estratégia para flagrar o delinquente por conta de indisponibilidade de pessoal no horário da delinquência. Então, se o problema é um barzinho, não vai ser meio-dia. Não vai ser meio-dia, vai ser de noite, né? Meu telefone celular começa a tocar sempre depois das 22 horas. Vereador, está tendo um problema aqui, vereador. Está tendo, né? É sempre depois das 22 horas. Então, assim, eu entendo, a prefeitura, em 2017, tinha um problema gravíssimo de uma explosão de descontrole com gasto de pessoal. Eu reconheço isso. E era gravíssimo mesmo, gente. Para vocês terem uma ideia, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela coloca um limite prudencial de 49%, 52%, se eu não me engano. Ribeirão Preto estava com 64%.
entre despesa de inativo com ativo. Nós temos 4 mil inativos, 10 mil ativos. 64. Mas aí o prefeito faz o quê? Ele não assume, então? Não, ele assume. O Tribunal de Contas, ele deu um prazo de 4 anos para reduzir para os limites legais. Isso foi cumprido, então nós temos que reconhecer esse esforço da administração e dar os parabéns. Se eu não me engano, hoje está em torno de 48%. Então, é hora de atender a população. Alguém pode dizer, por que que essa audiência pública não foi feita antes? Porque no fundo a gente pensa que alguma providência está sendo tomada, né? Então nós temos os problemas, eu falo aqui no mandato nós somos em 5, a Fernanda, a Carla, o Dário que está acompanhando aqui já está discutindo com o grupo de saúde essas questões para tomar providências também na área da saúde, a comunicação, o jurídico, que estão todos conectados aqui e já anotando as providências que a gente pode tomar no âmbito do mandato. Mas o mandato não tem poder de fazer, de ordenar, de determinar. A gente grita junto com a população. E isso aqui está sendo um grito muito qualificado, porque a gente está ouvindo a legislação, ouvindo as soluções que estão tomadas. Então, se a prefeitura estava impedida de contratar pessoas, ela não estava impedida de comprar equipamentos, né? Ela não estava impedida de fazer uso da tecnologia, seja por um aplicativo, seja pelo decibelímetro. Vamos dar o exemplo aqui das câmeras de segurança no centro da cidade. Eu não entendo, tinha 29 funcionando bem. Falaram, não, agora há 3 anos disseram, nós vamos colocar 100 e tantas. E desligaram as 29 que funcionavam muito bem e até hoje as 100 e tantas não estão. Então assim, não é por falta de pessoal que isso não foi feito. E isso também auxiliaria muito as nossas forças de segurança a agir cirurgicamente, ou como se diz lá em Bogotá, uma ação como se fosse uma acupuntura, né? E ali é onde está o problema. Da mesma forma, a nossa área azul, o bilhetinho da área azul, medieval, né? Então não precisaria ter tantos agentes de trânsito, ou que as nossas forças, que os agentes de trânsito estivessem ocupados com problemas mais graves, e não ver se alguém colocou ou não um bilhetinho da área azul, porque o satélite já consegue ver isso. Então, Freitas, gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Está contemplado? Por favor, pode. Boa noite mais uma vez. Desculpa aí a dramatização, mas para a população entender, quer dizer, o delinquente não vai avisar, mas a prefeitura pode agir com inteligência. Boa noite mais uma vez, Freitas. Obrigado por estar conosco aqui. Boa noite, Marcos Papa. Obrigado pelo convite. Parabéns pela iniciativa a todos os companheiros, Coronel Jerônimo, comandante que a gente teve orgulho de trabalhar junto, o colega Bonfim, os demais presentes. Só queria pontuar algumas coisas, Papa. Nós temos diferentes formas de perturbação do sossego, né? E não, as ações para tentar resolvê-las não são as mesmas, né? Então, vou tentar ser bem breve. Questões de perturbação de sossego por vizinhos, né? Aquele vizinho que tem um som alto ou faz uma festa reiteradamente, a pessoa que é vítima, aquela que se sente incomodada, ela tem condições de tomar atitude por ela mesma, né? Basta registrar um boletim de ocorrência, basta ela juntar mais um ou outro vizinho, que é isso que a lei penal exige, para que se entre com uma ação especial civil, uma ação especial criminal em desfavor desse vizinho que causa a perturbação de sossego e cesse aquele problema. Eu tenho N casos de pessoas que nós orientamos a fazer isso e as pessoas têm medo incondicional, aquele medo sem razão. Mas eu não vou fazer porque senão o meu vizinho pode me fazer o mal. Falei, então suporte a perturbação. Porque você tem condições de fazer, sim, de tomar uma providência. E também tenho colegas e outras pessoas que tomaram providências e tiveram um problema resolvido. Então, hoje, a maior quantidade de ligações que nós recebemos são por conta dessas perturbações de sossego causadas por vizinhos, né? Com som alto, com festa. Só que, praticamente todas, 99,9% das vezes, as pessoas não querem se identificar, as vítimas não querem se identificar e não querem se indispor com aquele que está causando a perturbação. Então, realmente, não há mecanismo para que se possa coibir esse tipo de ação.
o que vai acontecer é que a Polícia Militar vai acabar indo lá quando dá, porque chega final de semana à noite, nós temos mais de 160 ocorrências pendentes de perturbação do sossego só na área do 51, em especial quando é época de pagamento, né? Que se tem o dinheiro e que se faz churrasco em casa. Só que dessas 160, nenhuma delas quer o contato com a viatura e nenhuma delas quer registrar o boletim de ocorrência. Quanto mais fazer a persecução criminal. Então, numa cidade tão grande como essa, ou as pessoas começam a zelar pela sua própria segurança, ou zelar pela sua própria comodidade, ou o poder público não tem condições de abraçar tudo. Né? Ou elas tomam uma atitude, ou elas vão ficar perturbadas. Outra questão que o engenheiro Sérgio levantou, a questão da fiscalização de motocicletas e até veículos com escapamento modificado. O senhor Bonato está até presente de forma online, eu vi ele no começo, não sei se está mais, né? Justificou, ele teve que se ausentar. Eu tive o grato prazer de responder a 4 demandas dele que vieram de formas diferenciadas, né? Através de denúncia na Corregedoria da Polícia Militar, através de Ministério Público, através de e-mail, através de solicitação de atendimento de imprensa, né? De informação de caráter de imprensa, e que graças a esses pedidos dele me fez fazer uma boa pesquisa nesse sentido e pude responder ele, acredito que a contento meu, não a contento dele. Mas, simplificando, não existe regulamentação de fiscalização de veículos que tenham escapamento modificado. Existe regulamentação de escapamento de veículos que o fabricante coloca. O fabricante é obrigado a passar sobre fiscalização, sobre regulamentação, os escapamentos de motocicletas, caminhões, ônibus e carros, para poder ter aprovado o projeto para poder fabricar o veículo. No entanto, as resoluções do CONAMA, elas tratam que pode haver e até as resoluções também do próprio Denatran, que pode haver a modificação do escapamento, só que ele não traz qual é a limitação e como a forma de proceder à fiscalização. Então, isso eu respondi para o Bonato, ponho à disposição do senhor também todo esse material, esse conteúdo que eu passei para o senhor Bonato, porque há essa lacuna na legislação nacional de trânsito quanto a esse tipo de fiscalização. Aí é um entendimento particular meu, né, não do capitão, mas a gente entende que há uma regulamentação, eu entendo que há uma regulamentação muito forte nos fabricantes de veículos quanto a vários parâmetros que eles têm que adotar. No entanto, depois as próprias resoluções tratam de que, mas se for um escapamento esportivo, pode ser que tenha mais, tem que respeitar um limite, mas para respeitar o limite, o agente de fiscalização tem que ter um decibelímetro. Então, assim, cria-se uma regulamentação para aquela fabricante e depois abre-se muitas exceções e que você dificulta. Quando você abre muitas exceções, você dificulta a fiscalização. Bom, essa é a outra pontuação a respeito dos 2 pontos que nós temos aí de maior incidência de perturbação de sossego que chegam ao conhecimento e à demanda da Polícia Militar. O Coronel Jerônimo falou muito bem das outras questões de empresas que necessitam do licenciamento ambiental para poder operar e, por mais que tenham dificuldades, acredito que a fiscalização é feita também, mas também acredito que não seja o principal problema da cidade, né? E a outra questão que a gente recebe são de bares, né? Então, nós temos aí perturbação de sossego de vizinhos, perturbação de sossego através de motos ou veículos com escapamento modificado e de bares e estabelecimentos comerciais. O de bares e estabelecimentos comerciais, eu entro na mesma situação do vizinho. Nós orientamos, eu recebo na companhia várias pessoas que vêm reclamar, eu oriento, explico o que deve ser feito. Tem principalmente prédios, moradores de prédios, já vieram 3 pessoas do mesmo prédio conversar comigo, de que um bar a 10 quarteirões de distância, mas em razão da acústica do bar e em razão do direcionamento da onda sonora, acaba incomodando os moradores daquele prédio. Eu falei, os senhores têm a faca e o queijo na mão para resolver o problema. Os senhores têm, não sou eu. Se eles querem registrar um boletim de ocorrência, nós vamos registrar. Agora vai juntar o senhor, o vizinho de cima, o vizinho de baixo, vão sim pegar um advogado, vai propor uma ação especial criminal. Nós temos núcleo especial criminal na Polícia Civil, nós temos núcleo especial criminal até nas faculdades de Direito
daqui de Ribeirão Preto, que prestam assistência gratuita através dos seus estagiários, e vocês vão propor uma ação. A partir disso, o perturbante vai ser convocado, vai ter que se explicar, não se explicando, ele vai ser sancionado criminalmente e civilmente, na sequência, caso seja condenado criminalmente. Então, um pouquinho, o que eu acho na minha visão agora como policial, é que falta assim, um pouquinho de engajamento das pessoas, dos munícipes, em querer resolver e querer, entre aspas, dar um pouco da cara a tapa também para poder resolver o problema. Obrigado, Freitas. Agora sim, vamos passar a participação. Esse microfone de cá está funcionando, Fernanda? Quem que começa? O Sérgio, né? Vai lá, Sérgio. Eu só tenho que fazer um pedido especial para vocês. Não há necessidade de entrar no detalhe do ocorrido, porque senão nós não vamos conseguir todo mundo falar. Então eu vou marcar 2 minutos. É um testemunho que vocês estão dando aqui. Cada caso é um caso, eu conheço muitos em profundidade, vocês já me escreveram. Inclusive, não posso esquecer, Freitas, de você nos mandar esse material que você preparou para atender o Bonato, porque isso vai compor a nossa audiência pública também. Você já teve o trabalho de pesquisar, de colher as informações, para nós é muito importante. Então, 2 minutos cada um, não precisa narrar, mas é um testemunho do que se passa. Sérgio, você já passou por esse problema, a nossa ata vai registrar e a cidade toda está ouvindo você falar. Sérgio Gaetani, boa noite. Boa noite, vereador Marcos Papa. Quero parabenizar pela iniciativa. Boa noite a todos. Aproveitando que o policial falou, eu estou aqui como munícipe e estou representando 6 famílias e um lar de idosos através de um abaixo-assinado. Nós estamos sofrendo muito com relação a um bar que tem numa região que é residencial, um bar que sequer tem alvará definitivo para funcionamento. E ele promove festas constantemente, todos os finais de semana. Nós já fizemos 3 boletins de ocorrência com diferentes pessoas, com todos os vizinhos. Já temos uma representação no Ministério Público e temos 2 processos na fiscalização geral. E até agora nenhuma coisa foi feita, não conseguimos nenhum êxito. É uma batalha de quase 1 ano já. Então nós estamos com um lar de idosos, com 20 idosos, 6 vizinhos, e todos os processos que poderiam ser feitos legalmente foram feitos, e até agora não tivemos nenhum êxito. Inclusive a imagem estava aí junto com o pessoal que eu coloquei a imagem, e temos muitas imagens, e realmente a gente não consegue dar andamento, ter êxito nas nossas necessidades, né? É realmente um caso de saúde pública, porque as pessoas que eu estou representando são pessoas mais de idade, que não têm condições, eu chamei para vir aqui, não tiveram condições de vir, porque não tem como se locomover, não tem como ter uma assistência aqui. Então, é difícil então estou tentando fazer a voz deles. Muito obrigado, Sérgio, e parabéns pela sua disposição cívica em tomar essas providências, né? O Sérgio, Ministério Público, boletim de ocorrência. Quem que vai falar agora, Fernanda? Para registrar em ata, então, por favor. Para registrar em ata, por favor, o seu nome. Bom, boa noite. A gente tem um problema com bar também, né? Uma variação. Seu nome, por favor. Eu conheço, mas para nós registrarmos em ata aqui. Francisco Pasqualic. Isso. A gente também tem um problema na vizinhança com bar, com 2 processos no Ministério Público, já há 8 anos. Um terceiro que a gente não teve ainda condição de encaminhar, porque
os vizinhos recolheram assinatura, o pai assinou pelo filho, pela mãe, e aí complica, né? Eu acho que aí nós não encaminhamos esse documento. Mas, enfim, faz 8 anos o primeiro documento, né? Eu acho que existe uma norma, a cidade vai crescendo sem respeito às normas. Tem essa 10151. O carro, que o policial deu o exemplo, ele está acima dos 50 decibéis, acabou, está multa. Não é? Se ele não precisa chegar na vistoria do carro para o cara ver que ele trocou o escapamento. Lá na vizinhança, nesse bar, a polícia, eu acho que falta isso, seria interessante se pensasse nisso. A polícia notificar o responsável. E acabou, não fica fazendo papel de bobo. A polícia vai lá, vira as costas, o cara aumenta de novo. Aí liga, vai lá de novo, não resolve nunca. Faz 10 anos que está lá na esquina de casa, são 3 bares. Era um, hoje são 3. Então, eu não vejo outra solução, vereador. A polícia tem que atuar, a Guarda Municipal, notificando essas pessoas. Porque aí dá até o direito da gente de acionar judicialmente. Agora, na minha casa, eles já jogaram garrafa, entendeu? Já arriscaram meu carro. Por que eu vou ficar pondo na cara com esses caras? Eu nem sei de onde que eles vêm. Então, existe a norma. Tem que seguir a norma. 1051 lá, está aqui a tabela, 50 decibéis, acabou. Aliás, tem um lugar que parece que o carro, não sei, a polícia tem autonomia de autuar o cara, que o carro, o som sai do carro para fora, tem isso? Entendeu? O cara não pode ouvir o som, não pode sair do carro. É que nem o bar. Que faça o som dentro do bar, não para a rua. Entendeu? Eu acho que se não fizer isso, se as autoridades não notificarem esses responsáveis, não tem outro jeito. Isso é confusão só. Obrigado, Francisco. Vocês gostariam de responder? Assim já vai elucidando, por favor. Respondendo ao senhor Francisco, realmente a Polícia Militar consegue fazer autuação de veículos que estejam emitindo som, porque existe essa previsão no Código de Trânsito Brasileiro, através de uma edição de uma resolução do Denatran. Agora, a fiscalização de bares não é competência. A Polícia Militar não tem competência legal, não tem poder para poder autuar e fiscalizar bares. Tá? É fora da competência, isso é competência de outros entes públicos. Né? Nós não temos condições. E como eu disse anteriormente, nós não temos dispositivo legal para fiscalização, não temos lei para fiscalização de barulho, de escapamento ou até motor de veículos. Não existe. Existe apenas regulamentação para quando o veículo é fabricado. Depois disso, se a pessoa fizer alteração, não existe dispositivo legal, nem delimitação para qual órgão ou poder público que faça esse tipo de fiscalização. E aproveitando para responder a primeira demanda do senhor que mencionou aí que representa os idosos e a casa de idosos, sim, eu respondo pela Polícia Militar. Eu estou aqui delimitando o que a lei apregoa, o que a lei manda que nós, agentes públicos e pessoas e civis, façam. Se o senhor fez todo o papel que o senhor tinha que fazer e infelizmente não está dando frutos, nós temos que trilhar outro caminho, né? Um caminho diferenciado, mas de que essa demanda chegue àquelas pessoas, aquele poder público que tem a capacidade de resolução e o resolva. Né? O que a Polícia Militar em perturbação do sossego pouco pode fazer, além de registro em boletim de ocorrência. E condução de parques para a delegacia quando houver desejo. Né? Fora disso, todo o trâmite são outros órgãos públicos. São outros mecanismos, outros dispositivos legais que têm que ser adotados e inseridos em norma ou usados para que se tenha efetividade. Muito obrigado, Freitas. Nós precisamos caminhar aqui também na investigação parlamentar. Isso, cuidado com esses degraus que eu tenho. Ainda bem que o Jerônimo não autuou a Câmara, né? Porque tem que trocar todo esse carpete aí, porque ele é inflamável. Ninguém vai acender cigarro, hein, gente? Pelo amor de Deus. Mas a Câmara vai providenciar isso. Eu tenho a Márcia Bonagamba aqui, que ela se inscreveu, mas eu vou passar a palavra para você primeiro, que já se posicionou
Não, se quiser eu dou a minha palavra para outra pessoa, quer? Não, por favor, você já está posicionado, em seguida eu passo para uma inscrição remota aqui. Eu só pediria que você se identificasse então para a nossa ata e em seguida eu te concedo os 2 minutos, por favor. Boa noite a todas e todos. Meu nome é Maria Silvia Roque, eu sou presidenta do CONSEG Oeste, Conselho Comunitário de Segurança da região Oeste de Ribeirão Preto. Eu gostaria de fazer uma pergunta, eu não sei se já foi respondido isso, mas eu gostaria de saber como acionar a fiscalização geral nos períodos noturnos e nos finais de semana, que normalmente perturbação de sossego, como o engenheiro falou, acontece no período da noite e nos finais de semana. E a Polícia Militar acaba ficando sobrecarregada com essas solicitações, né, através do Copom, através do 90, e muitas vezes ela acaba deixando de atender outras ocorrências mais importantes. Perturbação do sossego, a gente sabe que não é prioridade para a Polícia Militar, mas o número de solicitações é grande. Eu sei porque eu, como presidenta do CONSEG, eu recebo às vezes solicitação dos vizinhos. Nós temos 127 grupos de vizinhança solidária na região Oeste, e esses grupos todos têm tutores, e esses tutores entram em contato, porque às vezes não, geralmente o que acontece é isso: a Polícia Militar é acionada, vai lá, conversa com o responsável, quando ela vira a esquina, o som aumenta novamente. Isso a gente sabe que é recorrente, né? Agora, tem 2 situações. Os comércios, nós temos tido algum sucesso, porque a gente envia ofício para a fiscalização geral, fazendo a reclamação da perturbação do sossego. O Coronel Muniz, ele se dirige a esse comércio durante a semana, e normalmente eles não têm alvará. E aí a gente consegue algum sucesso com isso. Ele acaba fechando esse comércio, ou autuando esse comércio, por falta de alvará e não pela perturbação do sossego. Então a gente tem procurado esses caminhos e tem tido algum sucesso. Em relação aos pancadões, não existiam, agora existe na região Oeste. Eu já peguei o meu carro de madrugada e fui até lá, porque esses pancadões às vezes acontecem a 10 quadras da minha casa e entra dentro do meu quarto o barulho, e aí os moradores começam a ligar. E eu questiono aqui, faço o questionamento: será que esses pancadões não existem porque a prefeitura não investe em políticas públicas de lazer e cultural? Aí a única forma que eles têm de estar se reunindo durante a madrugada é com esses pancadões. Eu não estou defendendo aqui a perturbação do sossego, mas eu também faço esse questionamento em relação à falta de espaço para esses jovens eles se reunirem. E a terceira situação é de repúblicas. No bairro Cidade Universitária existiam várias repúblicas, existem ainda. E aí som alto, bebida, menor de idade. O que os tutores fizeram lá, e um amigo nosso que foi presidente da associação, eles acionam a PM, fazem um boletim de ocorrência coletivo, não é uma pessoa só, porque é complicado quando um vizinho só se identifica e pede contato da polícia. Faz esse BO com a PM, depois eles vão no dia seguinte até a delegacia, fazem outro BO coletivo. Esse BO é encaminhado para o Ministério Público, aí sim o Ministério Público aciona Polícia Militar, GCM, fiscalização geral, o proprietário do imóvel, e aí eles conseguiram conter e terminar com essas festas que aconteciam nessas repúblicas. Era isso que eu queria dizer. Obrigada. Muito obrigado, Maria Silvia, pela sua participação. Agora sim, a Márcia Bonagamba Rubiano levantou a mãozinha aqui na participação remota. Márcia, boa noite. Você está com a palavra. Os 2 minutos para você. Eu estou representando a Associação dos Moradores do Jardim Recreio. E um dos problemas grandes que temos seriam justamente esse som noturno. E muito especialmente, como foi falado pela colega,
proveniente de repúblicas. Nós temos feito um trabalho junto aos associados no sentido de que cada um busque resolver o problema que está perturbando a ele e a sua família. Seja conversando com o vizinho, fazendo BO, fazendo um BO coletivo, que às vezes fica mais fácil. Eu achei bem interessante a observação do policial Freitas, que a população precisa procurar os seus direitos. Ela tem esses direitos e ela precisa garantir. Aí eu pergunto, até que ponto a Câmara de Vereadores não poderia nos ajudar a uma campanha de esclarecimento sobre os direitos e como que podemos proceder, e também para que a gente não tenha tanto medo de buscar esses direitos. Eu não sei se, aí não seria só a gente acionar a prefeitura, que eu acho importante, mas a gente estaria, assim, aumentando o público que está procurando resolver o problema. Então, a minha sugestão seria perguntar se a Câmara não teria alguma oportunidade de ajudar a população a conhecer esses direitos e saber como garanti-los. Obrigada. Márcia, muito obrigado pela proposta. A nossa comunicação da Câmara, eu não sou da mesa diretora, mas a nossa comunicação da Câmara vai receber a sua sugestão, porque ela é pertinente. Eu sou presidente da Comissão Permanente de Transparência da Casa e eu tenho, aliás, chegou o nosso assessor responsável pela Comissão Permanente de Transparência da Casa. Nós temos procurado melhorar esse portal de comunicação da cidade com a Câmara. Tem evoluído bem. Essa sugestão será levada adiante. Claro, tudo que puder esclarecer a população, a gente procura fazer isso pelo gabinete, mas a Câmara também tem uma verba institucional e pode orientar a população nos procedimentos a serem tomados. Eu agradeço muito a participação. Quem mais? Alguém está inscrito? Vê se não ficou alto o microfone, por favor, Fernanda. Consegue abaixar? Boa noite para todos. Olha, a minha reclamação é sobre o trenzinho. O nome da senhora? Terezinha. Terezinha. A gente reclama, faz tantas reuniões e nunca a gente consegue ficar livre daquele barulho do trenzinho, que é insuportável. Eles buzinam, eles gritam, eles põem aquele som naquela altura. Muito obrigado. Muito terrível. Tantas reuniões que faz, a gente não vê solução, não resolve. Então isso está cansativo para a gente. A senhora está se referindo ao trenzinho infantil ou aquele carro que circula à noite? O trem da alegria, aquele que é grandão. Grandão, tá. Parece é bem grande ele, é o trem da alegria. Não dá Aí é um problema de alvará e de fiscalização também. Essa é a né? minha reclamação. Com tantas reuniões, a gente ainda não está em paz com eles não deixam a gente em paz. Muito obrigado, dona Terezinha, muito obrigado. Quem está inscrito agora? Teve uma participação aqui de internauta que pede para constar em ata e evidentemente isso será objeto de estudos. Ele anotou com cuidado aqui o artigo 230 do Código de Trânsito Brasileiro. Conduzir veículo com, abre aspas, descarga livre ou silenciador de motor de explosão defeituoso, deficiente ou inoperante, fecha aspas, é uma infração grave, resultando em multa de retenção do veículo até que seja regularizado. Ele continua, Papa, a pessoa pode mudar o escapamento original desde que o silenciador não esteja inoperante. Quero agradecer aqui ao munícipe, isso está constando em ata. Aliás, gente, a ata ela vai ficar disponível nos nossos canais de comunicação, tanto no site oficial da Câmara, quanto no marcospapa.com.br. Freitas pediu a palavra que eu já vou te passar, Freitas.
Márcia, desliga a mãozinha aqui, senão eu acho que você quer falar de novo, ou é isso? Você está se inscrevendo de novo, eu vou te colocar no fim da fila. Está anotado então em ata, doutor Fernando, por favor, para que isso possa ser objeto de estudo. O Freitas está pedindo a palavra aqui, por favor, Freitas. Rapidamente, Papa, esse artigo 230, ele trata de quando não existe o escapamento ou quando ele está totalmente quebrado. Então, se eu pego minha moto ou meu carro, o escapamento caiu e eu continuo andando, aí sim é infração. Ou se o meu escapamento, ele é fabricado, mas ele está furado ou quase caindo. Então, esse tipo de infração não é aplicada para os casos de modificação para escapamento esportivo. Se você me dá um segundo, eu vou incidir uma pergunta que estão mandando no chat aqui, e ela é recorrente no gabinete. Freitas ou Bonfim, quem quiser responder. Com a pandemia, houve uma explosão das vendas por aplicativo de alimentação. A pessoa pede uma refeição pelo aplicativo. Graças a Deus pode pedir, e graças a Deus o motofretista está com um emprego para poder entregar. Mas nós reparamos, e os relatos vêm nesse sentido, que por uma questão de segurança, ele modifica o escapamento da moto para que ele possa ser percebido que ele está trafegando. Só que a hora que ele passa, depois das 22 horas, esse barulho é mais perceptível. Nesse caso, a PM pode autuar se ele estiver produzindo um ruído acima do permitido em lei? Bonfim, desculpa estar monopolizando o assunto, mas é que foi justamente esse tema que eu tive que pesquisar para responder o Bonato, né? Não existe diferenciação de horário para fiscalização de trânsito. Fiscalização de trânsito, nenhum artigo do Código de Trânsito, nem das resoluções, não existe diferenciação de fiscalização em questão de horário. Só vai existir no caso de tráfico de caminhões em área central, quando não permitido um determinado horário, ou então de veículos, no caso de rodízio. Questão de escapamento, se ele tiver com o escapamento modificado, quer seja meio-dia ou meia-noite, nós ainda não temos dispositivo legal para fazer fiscalização. Não tem. Bom, vamos agradecer ao munícipe que nos passou para que a gente possa então aprofundar esse estudo. Agora sim, por favor, o seu nome para que constemos em ata. Boa noite, novo vereador. Meu nome é Augusto Marques. Boa noite, sou Augusto. Coordenador da Comissão de Segurança da Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto. A CI montou essa comissão especialmente para tratar dos assuntos de segurança pública que tanto afetam os comerciantes. Sobretudo do centro, eu pertenço à Distrital Centro da CI. Com relação à perturbação do sossego, por 10 anos eu fui investigador da Polícia Civil. E hoje, do lado de fora, o que eu posso observar é que há uma desarticulação muito grande entre as instituições, aliada a uma falência de certos serviços públicos do município. Não só a fiscalização geral, como, por exemplo, a zoonose. Várias vezes é necessário acionar, tem animais soltos na rua, é necessário acionar a zoonose não faz o atendimento, e aí faz necessário chamar, por exemplo, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros. Então, essa falência da articulação das instituições, ela é muito grave. Nós tivemos uma reunião, cerca de um mês atrás, tivemos uma reunião na CI, para tratar de um assunto muito relevante, porque em 2018 houve uma lei nacional que estabeleceu o Sistema Único de Segurança Pública. E essa lei depois estabelece um prazo, foi cumprido ainda em 2018, para criar o Plano Nacional de Segurança Pública. E ela dá um prazo para os municípios de 2 anos, para que os municípios criassem os seus planos municipais de segurança pública. Esse prazo venceria em 2020, não sei se houve alguma prorrogação em razão da pandemia, mas o fato é que Ribeirão Preto ainda não tem um plano municipal de segurança pública. Então, por mais que se veja uma boa vontade da Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal, Fiscalização Geral em atuar, o que se vê é uma desarticulação, tanto nos investimentos quanto nas ações. Então, essa desarticulação, por exemplo, permite que o poder público compre Hilux ao custo de 300 mil, mas não tem dinheiro para o decibelímetro. Conversando com o Coronel Muniz,
Ele havia dito que havia recebido doação de 2 decibelímetros do Ministério Público e ele disse que não havia treinamento. Eu entrei em contato com a Polícia Científica e a Polícia Científica se prontificou a realizar o treinamento, a capacitação para o uso do decibelímetro. Passado isso, o Coronel Muniz agora disse que aquele equipamento não serve e que o equipamento que poderia ser comprado, que seria habilitado, custaria R$45 mil. Independentemente do custo do equipamento, é claro que o município tem as condições de adquiri-lo. Eu gostaria apenas de contradizer um pouquinho a opinião dos meus colegas policiais, porque eu acho nobre o que a Polícia Militar presta, o tanto que ela atende a população, mas eu sinceramente, conforme nós aprendemos no direito, o direito penal, ele é o último recurso. E a falência do serviço público municipal tem feito com que o direito penal seja o primeiro recurso. Sinceramente, eu não acho que é função da Polícia Militar atender esse tipo de ocorrência. Eu acho que antes, o direito administrativo, o serviço municipal deveria realizar essa fiscalização. Eu tenho um comércio, o capitão Freitas sabe muito bem, eu tenho 21 denúncias no SAM, no Serviço de Atendimento ao Munícipe, eu tenho mais de 95 ligações para a Polícia Militar e já há inquérito, já há termo circunstanciado na Polícia Civil contra vizinhos que estão prejudicando um hotel, que é um hotel familiar que está fundado desde 1883. Essas denúncias estão desde 2017. Olha, sinceramente, se fosse comigo, se fosse com os nossos colegas policiais, ocorrências desde 2017 sem atendimento, eu não sei se nós não estaríamos respondendo pelo crime de prevaricação. Então, eu chamo a atenção para que nós possamos integrar os serviços. Eu tive uma experiência muito boa em São Paulo. Em São Paulo eu participei de uma delegacia chamada Delegacia Participativa, que lamentavelmente foi desfeita. E eu faço a sugestão para que nós possamos, no plano municipal, que precisa ser criado o Plano Municipal de Segurança Pública, criar uma espécie de poupa-tempo da segurança pública, integrando fiscalização geral, PROCON, IDEC, Conselho Tutelar, Polícia Civil, Polícia Militar, porque eu sei a dificuldade que os policiais aqui enfrentam quando eles tentam atender uma ocorrência, mas eles não têm os recursos nem financeiros, nem materiais e nem jurídicos para atender a ocorrência. Obrigado. Marques, muito valiosa a sua exposição. Eu pediria que você deixasse com a Fernanda, por favor, o seu contato, porque quando você usa o termo desarticulação, você toca num ponto que nós vamos encontrar, infelizmente, em outras áreas. Nós já fizemos uma audiência pública aqui, gente, para tratar dessa questão dos animais de grande porte soltos nas ruas. Ribeirão Preto não tem uma ação integrada para isso. Ficou meses, anos, sem contratar uma empresa para a captura desses animais. Mas não há, até hoje, uma ação articulada. Então, qual é a preocupação da Transerp, né? Abre aspas para a Transerp, como as nossas atas registram aqui. O nosso problema é tirar o animal da rua. E vai para onde? Ele vai para um canteiro, ele vai para um terreno, ele vai... Não resolveu o problema. Por outro lado, a fiscalização geral reclama do baixo efetivo. Por outro lado, a Transerp, ela não contribui com a Secretaria de Meio Ambiente, que está responsável pela Coordenadoria de Bem-Estar Animal e pelas zoonoses, como determina o Código de Trânsito Brasileiro, para contratar uma empresa que preste o devido serviço para a captura, o serviço efetivo para a captura desses animais. Esse é um exemplo. Outro exemplo, Ribeirão Preto não tem uma ação integrada de combate a incêndio em área urbana. O Corpo de Bombeiro agora está nos ajudando com uma excelente ideia, que é quando ele registra, quando ele faz o auto de vistoria, ele levar esse auto até a fiscalização geral, que converte num auto de infração, para que haja um efeito pedagógico. Tivemos que recentemente atualizar o valor das multas por crime ambiental, que estava ainda da década de 90 em reais, atualizamos para o FESP, era um incentivo também à delinquência. Mas eu citei
o termo desarticulação que você menciona, Marques, e eu não vou entrar na discussão do âmbito do quanto o Estado deve à sociedade brasileira de investir mais na Polícia Civil, que faria um trabalho preventivo para poupar a PM, que depois tem que ir para a rua enfrentar muitas vezes uma situação sem ter as informações que ela precisaria ter por uma ação extrema de enfrentamento, né? O serviço de inteligência não foi feito antes. Mas tudo bem, nós estamos aqui construindo um corpo de informações para que a prefeitura nunca mais diga que não sabe o que se passa com a população e que é um problema de legislação, que é um problema de falta de tecnologia. Essa questão do decibelímetro, Marques, eu escuto há mais de 12 anos. Comprar o decibelímetro, não, foi treinar, roubar o decibelímetro, não, o equipamento é errado. Ah, para, gente, essa história de ficar pondo a culpa em tudo e não resolver, chega, a população está cansada. Eu só não posso esquecer aqui, senão eu vou sofrer. Vou pedir para o Bonfim nos ajudar depois, como é que o Copom entra nessa história. Queria que você explicasse para quem está nos assistindo o que é o Copom. Deixa só, como é que você chama? Ele vai se identificar. Inclusive eu passo a palavra para você, Bonfim, enquanto você prepara a resposta. O que é o Copom e como que ele pode atuar? Por favor, o seu nome para que conste em ata e os seus 2 minutos. Boa noite a todos. Meu nome é Wanderson. Sou morador aqui do centro, na rua Rui Barbosa. Meu vizinho. E eu venho aqui hoje para ter o meu direito de voltar a dormir, porque moro ali há 22 anos. Aí um bar que foi expulso do Sumariezinho, o Bar Brazuques, e resolveu entrar, sentar na nossa porta, né? Fui conversar com ele, assim que ele começou a fazer a bagunça, com o proprietário. Eu falei, cara, não dá, é muito barulho, a gente não consegue dormir, não consegue assistir televisão. Eu falei, nós vamos entrar com o Ministério Público, fazer as denúncias, fazer o boletim de ocorrência. Ele riu na minha cara. Ele falou, você pode fazer o que você quiser, nenhum poder público vai fechar, porque ele sabe da impunidade. Ele sabe como nós... Me perdoa te pedir para repetir seu nome. Wanderson. Wanderson. A pessoa riu na sua cara. Ele riu na minha cara e falou assim, e ele é muito inteligente, o dono do bar. Eu tenho que reconhecer. Ele em nenhum momento ele me agrediu. Ele só ficou me ouvindo e rindo, porque ele sabe que ninguém vai fazer ele fechar. Ele põe música ao vivo de domingo. A gente almoça no domingo, quer descansar. Cara, põe uns caras melhor para tocar então, pelo menos, porque é muito ruim, não dá, né? Queria agradecer ao Marques pelo depoimento, que ele resumiu tudo, né? Que a gente gostaria. Do lado ali, onde tem aqueles apartamentos de um dormitório só, o pessoal está indo embora, está ficando, a vacância da locação está enorme. Os proprietários estão dando prejuízo econômico. Se nós formos vender nosso apartamento hoje, né, porque até convenci a minha esposa irmos embora para outro lugar, ninguém quer. Chega lá e fala, um bar aqui na frente? Não, nós não queremos morar aqui, porque tem um bar na frente. E os caras gritam a noite toda. Aí até eu usar o que o Sérgio falou, é um ruído constante, com um som contínuo e tonal, tá? E ele vira impulsivo quando é os parabéns, que toda noite tem gente fazendo aniversário naquele bar, e é muita gritaria. Você quer dormir, quer assistir uma TV, você não consegue, tá? Então, resumindo, eu quero conversar com a fiscalização geral. Não veio, né? Obrigado. Anderson, por favor, eu queria que você deixasse o seu contato com a Fernanda, por favor. Quem está mais inscrito agora? Não é justo, né, prefeitura? Não é justo isso com quem mora em Ribeirão Preto, paga seus impostos. Não é justo. Não é justo. As nossas forças policiais devem estar ocupadas com questões que não são administrativas. Nós estamos tratando aqui de uma questão administrativa. Não é justo isso, tantos anos, e a ausência, eu me dirijo novamente ao senhor prefeito municipal, Antônio Duarte Nogueira Júnior, a ausência do chefe da fiscalização geral ou alguém indicado por ele para ouvir o que a população está dizendo aqui nessa Câmara Municipal. Boa noite, por favor, a sua identificação para constar em ata. Boa noite, meu nome é Fernando Salomão,
Moro ali Boa na noite, Garibaldi, esquina com a Rui Barbosa, sou vizinho do Wanderson e sofro o mesmo problema que ele. E como síndico do meu edifício, e moro lá há 30 anos, somos a um quarteirão do Hospital São Francisco e 2 da unidade de emergência para as clínicas. Com todos esses problemas de sirene, etc., e barulho, nunca tivemos problema para dormir. Tá? E desde julho do ano passado, que começou a liberação do horário da pandemia, esse barzinho mudou para lá, onde era um restaurante por quilo, né, que fechou durante a pandemia, e simplesmente foi dado alvará, que eu acho um absurdo isso que a gente tem que pegar o raiz do problema. Como é que você dá um alvará para um bar, colocar a mesa ao ar livre? Ele usou o estacionamento e colocou a mesa ao ar livre, entendeu? E o negócio vai todo dia, de segunda a segunda, não tem descanso, tá? Vai até 2 horas da manhã. Então a gente nos unimos, os prédios vizinhos. Eu entrei com recurso, com uma representação junto ao Ministério Público, fiz denúncia no 156, serviço do munícipe, perguntando se tinha esse alvará, porque como é que dá um alvará para um bar funcionar até altas horas, ao ar livre, sem nenhuma restrição, prevenção sonora? Eu acho que não pode dar. Então a gente está sem dormir lá desde de praticamente agosto do ano passado. A minha esposa vai dormir na sala, e eu moro na esquina, 50 metros mais ou menos do bar. Os dormitórios estão para Barbosa. Nós temos 66 anos de idade, eu e ela, temos filhos, né, que moram lá, etc. E eu entrei em nome do condomínio, junto com abaixo assinado, dia 30 de setembro, para o Ministério Público, Dr. Vanderlei Trindade. Enviei por e-mail, enviei vídeos documentando. Porque quem frequenta esse bar é a juventude, todo o direito de se divertir, etc. Começa a beber, fala alto, canta um parabéns, como ele falou. O barulho é infernal. E as mesas são montadas na parte de fora do bar. E aí, 2 horas da manhã, eles começam a recolher, fazendo barulho. Plá, plá, plá. Você não dorme. Eu só consigo dormir depois das 2 da manhã. Todo dia. Tá? Não é fim de semana, não, é todo dia. E como a nossa digna funcionária munícipe aqui, que é fiscal, falou, não adianta ir lá. Eu fiz a reclamação na fiscalização geral, falaram que foram lá e estava tudo ok, que não tinha problema nenhum. Eu tenho lá os e-mails, tudo documentado. Vou encaminhar para o seu gabinete. Por favor. A minha petição, o doutor Vanderlei falou, não, nós responderam depois, em dezembro, que eu pedi uma resposta para o meu e-mail, que eu encaminhei via e-mail particular dele, através de uma pessoa conhecida. Ele disse, não, recebemos, tomamos providência e vamos encaminhar o problema para a fiscalização geral, vai ser medido decibel. Agora, espera um pouquinho, meu amigo. Vai lá às 11 horas da noite, estão convidados a subir no meu apartamento, 14º andar, você escuta o barulho, para que decibel? 2 gatos pingados conversando na mesa do bar, às 11 horas, à meia-noite. Parece que está conversando na sala. Parece que está do lado, você não consegue dormir. Então, para que decibel? Porque a lei determina. Vai lá. A polícia não tem o dom. Precisa haver um convênio com a polícia municipal, com a polícia militar, no sentido de ou notificar, ou de fiscalizar, né? Ter o poder de fiscalização, já que a prefeitura não tem gente, não tem equipamento, não tem nada. Quer dizer, vai lá e constata o problema. Agora, é brincadeira, nós pagamos impostos, altos, né? IPTUs é para isso, e não tem para quem reclamar, não existe, muito bem falado pelo amigo aqui que falou, o Marques, não existe meios de você se comunicar de uma forma eficiente, tá certo? Centralizar as ações e tudo mais. Quer dizer, num país civilizado, 10 horas da noite, você não pode ter coisa na rua fazendo barulho. Tem que ser num ambiente fechado, com isolamento acústico, etc. Tá? Então, assim, eu acho que falta boa vontade política mesmo, sabe? Sem dúvida. Eu agradeço a você pela iniciativa, tá? De fazer essa audiência, e vamos que vamos em frente ver se resolvemos esse problema.
Muito obrigado pela sua participação, pelo seu testemunho. Muito obrigado pela sua participação, pelo seu testemunho. Eu queria, assim, eu estou vendo os servidores que estão conosco aqui. Se alguém tiver algum compromisso, tiver necessidade de se ausentar, gente, eu sei que vocês estão. Nós vamos caminhar já para o encerramento. Temos quantas inscrições, Fernanda?